bom dia, que alegria. Esse é o dia que Deus nos deu de presente. Vamos vivê-lo com maior alegria. Amém? E aí, você tem raízes fortes? Suas raízes são profundas? Já vai separando a Bíblia, a água, cafezinho. Eu já bebi meu café aqui, tá muito frio. Já gelou. Vamos chegando. É muito bom estar aqui com vocês. Olha, antes de começar a compartilhar aqui a palavra, eu vou reforçar a importância de vocês assistirem as lives que ficaram salvas aqui sobre o Reinvente-se com Propósito e Fé. Tremendo, assiste. Em nome de Jesus, você assiste isso, que vai te ajudar muito, vai mudar muita coisa na sua vida, muitas crenças. E tá vindo aí o Reinvente-se com Propósito e Fé. Bom dia, querida! Então, se você não assistiu ainda, assiste lá, tá gravado aqui, antes que eu tire. Mas é tão importante você fazer a sua parte, né? Assistir, viver, entender, vivenciar, né? Junto com essas mulheres, tudo que elas viveram e, enfim, se reinventar. Patrícia, bom dia, vai avisando aí, puder colocar coração, avisar lá no grupo. Vamos para a palavra. Ontem eu divulguei, né, a live, pedi que vocês lessem Mateus 13, do 18, do 16 em diante, né? Mas eu vou ler aqui um pouco antes, no início do 13. Então, eu tô lendo, bom dia, vai chegando aí, gente. Eu tô aqui num lugar... Ai, não, errei, peraí. Mateus 13. Eu pedi para vocês lerem a partir do 16, não foi isso? Não sei se vocês leram. Mas eu vou ler a parte inicial também, que está em Mateus 13, 1. E aí eu vou ler até o 9, depois eu vou ler o 13, tá bom? E aí vocês vão entender. Vai colocando aí coração, vai colocando, avisando. Esse texto diz assim, que é sobre a parábola do semeador. Diz, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira-mar, à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, e onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, eu li agora do Mateus 13, do 1 ao 9. Mateus 13, do 1 ao 9. Foi o que eu li. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Estão me vendo bem? Tá tudo bem? Coloca aí, gente. Avisa aí o pessoal. Então, há um tempo atrás, muitos meses atrás, a gente tem aqui um terreno bem pedregoso,
Vou virar a câmera aqui para vocês olharem o terreno. Peraí, aqui, ó. Não sei se dá para perceber que ele é pedregoso. E há um tempo atrás, a gente tem uma área ali, que geralmente eu apareço ali, que é de terra. E ali tem tem plantas, árvores, algumas coisas, né? Mas do lado de cá é bem pedregoso, é cimento. Mas há um tempo atrás, nasceram 2 árvores nesse local. E ficou, é goiabeiro, o que será isso e tal. Por quê? Porque aqui é cercado de árvores, então possivelmente caiu alguma semente. Não, caiu alguma semente nesse local. E foi crescendo, né? A gente não sabia o que era. Deve ter mais ou menos uns 20 dias. A gente veio almoçar aqui perto, que Matheus tem vontade, sempre tem uma ideia de almoçar fora, de botar a mesa aqui fora. E aí a gente fala, vamos almoçar fora? Daí ele bota a mesa aqui, aí ele fala, pronto, já está resolvido, já está almoçando fora. A gente tem uma mesa na área ali da churrasqueira, mas ele ainda bota aqui bem, né? Enfim. E aí tinha uma dessas plantas, dessas árvorezinhas que cresceu, ela estava atrapalhando o local. Um pouco ela estava vindo. E aí, eu não lembro quem foi, se foi o Matheus ou foi a Ana, falou assim, arrasta um pouco ela para lá, porque ela tá vindo aqui para perto da gente. E quando eu botei a mão nela, ela era bem grande. Quando eu botei a mão nela, para poder mover ela um pouco, ela saiu inteira na minha mão. Ela saiu inteira na minha mão. É uma pena porque eu guardei ela. Eu botei ela num lugar para poder fazer a live. E o Matheus jogou fora. Aqui em casa é assim, na sua casa é assim. E eu avisei, gente, ela tá aqui porque... Mas aí esquece, passa o tempo, ela foi embora. Mas eu tirei foto. E aí na hora, o Matheus até falou assim... Nossa, ele brincou comigo. Isso aí dá um texto, hein? Por quê? Porque ela tava grande. Ela estava aparentemente normal. Mas, quando a gente foi perceber, ela não tinha raízes. E aí, foi muito... Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ela ficava aqui onde está essa sujeira. Tem uns buraquinhos e ela foi criando ali, ó. Então, ela tinha essas raízes assim, ó. Mais ou menos assim. Tá vendo? Mas ela foi crescendo e ela foi ficando grande. Ela foi ficando mais ou menos da altura dessa aqui, ó. Que já está plantada num terreno, numa área um pouco diferente. Então ela já está mais firme. Mas o interessante é que quando aconteceu isso... Vocês estão aí, gente? Vocês estão aí? Quando aconteceu isso, Na hora eu me lembrei desse texto. Eu me lembrei desta parábola. Porque foi muito interessante, a gente não tinha percebido e ela estava ali há meses. Normal. Assim, algum tempo, né? Mas ela estava com a raiz realmente muito sequinha. E aí eu me lembrei desse texto. Eu me lembrei na hora. E eu peguei a Bíblia e eu falei, uau, Matheus, que interessante a gente ver na prática aquilo que a palavra diz. Ela não estava profunda, ela estava só ali quietinha, ressecada, quase caindo, mas a gente não percebeu, não estava dando nada, ela não ia dar fruto nenhum, ela não ia dar nada, porque ela não deu nada. E aí a gente vê o quanto que a palavra, ela é real, né? Mas a gente pode trazer para o nosso cotidiano, a palavra de Deus, ela é viva. E na nossa vida, a gente precisa aprender a contemplar e olhar as circunstâncias e ver a aplicação dessa palavra. Porque ele fala aqui, olha, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo ela brotou, e foi o que aconteceu, logo brotou. E a gente achou, que será? Uma goiabeira? É amora? É o que é amoreira, né? É amora, o que tá dando ali? Não deu, foi nada. Porque em terreno pedregoso, porque não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não é profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram.
Porque ela não tinha raiz. Aí, quando a gente vai lá para a palavra, lá no 16, Jesus continua falando para o povo, e os discípulos perguntam, por que você está falando, né, em parábolas? E ele vai falando em parábolas, explicando as coisas em parábolas. Porque ele fala assim, olha, aquele que tem ouvidos, ouça. Então eu estou trazendo em parábolas, mas nem todos vão entender. Mas nós que temos o Espírito Santo, a gente precisa e a gente vai entender. E aí ele fala, lá no 16, ele vai falando sobre a importância das coisas acontecerem ao nosso redor. A vida está aí, mas a gente não vê, a gente não enxerga. Aquele povo, ele está falando assim. E aí, aquele povo, a gente não. Mas aí no 16, ele fala assim, mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. E aí ele explica a parábola do semeador, no 18. Ele fala assim, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente ela caiu à beira do caminho, ela ouviu a mensagem, ela não entendeu, então o maligno vem e rouba o pouco que ela ouviu, porque não tem. Ela não entendeu nada. Então é muito fácil. Quando a semente caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra, ele recebe rápido, com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. Permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Ele sai rápido. Foi assim, eu peguei a mão, botei na árvore. Quando eu botei, ela saiu inteira. Acabou. Foi ali a tribulação dela, né? Eu cheguei ali para cuidar dela, ela não tava nada. Era só cimento. A gente veio olhar na hora e falou, meu Deus, ela saiu inteira na minha mão. Inteira. E ela estava lá. Mas o primeiro toque, ela saiu. Mas aí, trazendo para a nossa realidade, nós caminhamos, nós dizemos e falamos que temos fé, que estamos na igreja, estamos ali, é Jesus, mas nas primeiras tribulações, nos primeiros contratempos, nós somos aqueles que negligenciamos a nossa fé, negligenciamos nossos valores, negligenciamos quem somos. Por muitas vezes a gente permanece ali na igreja e permanece de alguma forma em Cristo, mas não temos profundidade. Será que temos? Será que temos profundidade, raízes profundas para quando vir a tribulação, quando vir as circunstâncias ruins, o ataque, a perseguição, será que permaneceremos de pé? Será que permaneceremos firmes? E aí, ele fala, quando a semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas é preocupação desta vida, o engano das riquezas a sufoca, tornando-a infrutífera. Por quê? Porque ela caiu num lugar cheio de espinho, que destrói ela mesma. Então a preocupação destrói a boa semente que é plantada na sua vida através da palavra. Aqui, eu já fiz uma live, eu vou ver se eu acho isso, que o nosso coração é esse solo. Eu já fiz isso, já falei aqui que eu peguei até o solo ali. O nosso coração é esse solo. Mas ele precisa estar bem cuidado, precisa estar fértil, senão a palavra, as preocupações, vai torná-la infrutífera. Então, por mais que você faça as coisas, que você leia a palavra, medite na palavra, esteja em ambientes assim, se você estiver com o coração cheio de preocupação, cheio de contaminação, essa palavra, essa semente vai ser infrutífera. É isso que ele está falando.
E quando a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. 100, 60 e 30 por 1. Na nossa caminhada cristã, a gente precisa, de vez em quando, fazer essa reflexão. Como é que está o meu coração? Como que está o meu solo, esse solo? Será que está bem cuidado? Porque em Provérbios 4, 23 vai dizer assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se você não está guardando o seu coração, se nós não estamos guardando o nosso coração, ele vai ser um ambiente de morte. Morte das boas sementes que entrarão. Eu posso estar aqui todo dia lançando uma boa semente. Você vai à igreja, sabe? Você está perto de pessoas que lançam uma boa semente, você ouve uma mensagem, você lê a palavra. Mas se você não cuidar do solo, dessa terra, essa semente vai morrer. Ela vai morrer. E você vai viver de aparência, como essa árvorezinha que estava aqui perto de casa. Que eu vou mostrar, eu vou postar no story. Venha olhar no meu story que eu vou postar. Eu vou achar essa foto e vou postar. Não estou mentindo, ela estava aqui. É verdade. Eu mesmo nunca tinha visto. Ela se sustentou um pouco de pé. Mas você quer se sustentar só? Você quer sobreviver de pé assim? Mas qualquer coisinha você entende? Mas por quê? O que são essas raízes? O que seria esse solo adoecido, Margarete? Eu vou achar essa live também. São situações que vai entrando no seu coração, essas pedrinhas, essas sujeiras, decepções, traumas, mágoas, coisas que você vai guardando, crenças erradas, falsas verdades, mentiras do inferno. Você entende que vai fazendo de nós uma pessoa que nós não nascemos, não fomos criadas para ser. E o nosso coração fica lotado disso, matando a boa semente, impedindo que ela frutifique. Mas o que nos comove? O que nos move muitas vezes? É o externo. São os desejos, as aparências. Aquilo que a vida nos cobra. E por muitas vezes estamos de pé, mas só Deus sabe como estamos de pé. Porque as nossas raízes não têm profundidade. Se não tem profundidade, não tem segurança, não tem base, não tem firmeza. Essa é a verdade. Raízes que não têm profundidade, não têm firmeza, não têm profundidade. Porque na primeira circunstância ruim ou nas primeiras adversidades, ela vai balançar, a árvore vai balançar. A gente vai balançar, a gente vai cair, vai sair do lugar onde Deus nos plantou. Vai abrir mão de ser quem Deus nos criou para ser. Ela era uma árvore infrutífera, valia de nada, não deu fruto nenhum, só tinha aparência. É o tal viver de aparência, numa terra. E a gente aqui, quem estava com expectativa, todo mundo feliz, achando que ia sair alguma coisa dali. Nada saiu dali. Nada. Nada saiu dali. E eu saí com ela na mão, inteira, só com aquelas raízes rasas. E joguei, e foi pro lixo. Então, falando de uma forma, coloque amor nas minhas palavras, mas falando com todo carinho, com todo amor. É isso que a gente faz com a nossa vida. Se a gente não estiver firme em Cristo. Se a gente não permitir que o Espírito Santo cure o nosso coração, tire, arranque tudo aquilo que está impedindo da boa semente, dar bons frutos.
para que haja uma boa colheita. E no final, o que vai acontecer? Nada. Você vai olhar para trás e vai falar, a gente vai olhar para trás e vai falar, meu Deus. Sem profundidade. Verdade, não conseguimos dar nenhum fruto se não tivermos nossas raízes profundas em Deus, exatamente. E o Salmo 1, ele fala assim, ó. Espera aí. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombradores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, aquele que está plantado à beira de águas correntes, aquele que está plantado na fonte, porque qual é a raiz de tudo isso? Qual é a mensagem aqui? Essa profundidade, como a Vanessa falou, ela é claro que é uma parábola, mas o que Jesus está dizendo, olha, suas raízes são profundas em Deus, porque se for, você vai dar fruto. E esse fruto é muito mais do que esse dar de boas obras, de fazer só pelas pessoas. É o fruto do Espírito, é o fruto dele, você entende? Que é o que a gente mais anseia, que é o que a gente busca. E a gente fica tentando dar fruto em si mesmo, em nós mesmos, mas as raízes estão rasas. Nós não vamos conseguir, porque a gente não está firmado, plantado à beira de águas correntes. Sabe por quê? Porque quando é assim, não para de jorrar. Não importa. Não importa. Jorra o tempo inteiro, porque vem direto do trono, sobre as nossas vidas. A raiz, ela não deixa de ser nutrida. Ela está cada vez mais profunda, porque ela vai direto lá na frente. Você não vê nada, mas ela está lá por baixo, ó, quietinha, quietinha. Por isso é que grandes árvores, a gente sabe aí o cedro do Líbano, já ouviu a história, cresce, cresce, cresce. Mas antes dele crescer para cima, ele cresceu muito para baixo. Anos para baixo. E nada derruba ele, inabalável. Porque ele tem profundidade. E o que ele recebe, a nutrição que ele precisa, vem direto de uma fonte. Aqui era tudo raso, tudo no superficial. Tudo no superficial. Não devia ter nem 5 centímetros de profundidade. E ela cresceu. Acho que até menos. Tinha um cimento aqui. É cimento. Mostrei aqui. Vou mostrar de novo. É de novo que eu vou mostrar para você ver. Aqui tem um buraquinho, ó. Tem uns buraquinhos. Aqui caiu uma semente. E ela vai crescendo alguma coisa, entende? Você entende? Então, quanto mais, escuta o que eu vou te falar. Quanto mais você se expor, se permitir, aprender da palavra, buscar o Espírito Santo, quanto mais nós estivermos nesse ambiente,
de adoração, de busca, de enchimento da palavra, de enchimento do Espírito Santo, de buscar essa presença, de irmos direto na fonte. Mais fortes serão nossas raízes, mais profundas, mais a gente vai crescendo em profundidade. E o fruto, ele vai ser natural. E mesmo que venham as adversidades, as circunstâncias, o fruto, sabe, algumas coisas podem balançar, podem... Mesmo que a árvore fique toda de novo, precisando frutificar, perca muitos frutos, acontece situações na vida. Ela está direto na fonte, ela está sendo nutrida. Em pouco tempo os frutos vão aparecer, você entende isso? Nada derruba ela porque as raízes estão fincadas. Não vai ser uma pessoa como eu fiz aqui, vou tirar ela daqui porque ela está incomodando. Não, ninguém vai te tirar. Ninguém vai te tirar. Ninguém vai arrancar da sua vida aquilo que Deus te deu, aquilo que tem profundidade nele. Ninguém vai mexer com a sua vida. Ninguém vai bagunçar com a nossa casa. Nada vai destruir o nosso lar. Em nome de Jesus, porque as nossas raízes são profundas nele. Nele. Você entende? Pode vir a ventania que for. Nada vai nos derrubar. Nada. Nada. É sobre permanecer. É sobre estar firme. É sobre, em nome de Jesus, entender que nele nós podemos ser inabaláveis. Nele. Agora, se a sua raiz for superficial, porque eu vi que é possível ter muitas raízes superficiais. E eu quero deixar um desafio para você. Na sua caminhada com Deus, primeiro avalia se as suas raízes em Deus são superficiais. É como se... Peraí, rapidinho. Aqui, ó. A gente tem várias raízes. Então você percebe que uma árvore, ela não tem uma raiz, ela tem várias raízes. Ela vai abrindo assim, na verdade, você concorda? Ela vai abrindo. E agora, conversando com vocês, me veio. É como se isso não está escrito aqui no texto não, tá, gente? Sou eu aqui pensando. É como se cada raiz dessa aqui, vamos imaginar que ela representa, de alguma forma, alguma área da sua vida. Então, você tem várias raízes. Isso é coisa minha aqui, tá, gente? E você pensa, eu fiquei pensando, será que diante de tantas raízes, existe uma, geralmente tem umas maiores, umas menores, umas pequenas, umas grandonas, umas fortes, não é? Se você olhar, tem várias raízes. Mas existem algumas raízes que ela é uma raiz, mas ela pode estar contaminada. Ela pode ser alguma área da nossa vida em que a gente deixou entrar alguma contaminação, em que está minando. E ela pode, de alguma forma, a gente deixar ela adoecer e ela pode adoecer todas as outras. Eu acredito que isso é possível. É como se... Eu já coloquei também um texto aqui sobre o cupim, né? Cupim que vai destruindo por baixo. Ele vai entrar num lugar, daí você não trata, aí ele vai passando, ele vai aumentando. Quando você vê, só tem uma casquinha de um bicho, de algo. Uma casquinha da aparência, né? Então, quando a gente cuida do nosso coração, quando a Bíblia fala, olha, guarda o seu coração, quando a gente cuida, quando a gente passa por processos
de transformação. Quando a gente faz isso, a gente está cuidando dessas raízes. A gente está limpando, a gente está tirando tudo para que tudo fique bem. Porque você é um todo. Nós somos um todo. Não é bom que uma área da minha vida esteja ruim, a outra não. A gente quer que tudo fique muito bem, que a gente quer viver em plenitude. A palavra de Deus diz sobre plenitude de vida. Então você vai passar uma situação aqui e ali, mas não é preciso viver a vida inteira sofrendo. Então, passe esse dia examinando e pedindo ao Espírito Santo para examinar o seu coração. E ver se tem alguma coisa, alguma área que você precisa cuidar mais, alguma raiz que está mais adoecida. E Ele vai trazer a sua memória. Ele vai te fazer entender. Eu creio nisso, eu oro para que o Espírito Santo te dê clareza. Para que Ele mostre. Que em si, se a árvore inteira está firmada realmente, se tem raízes profundas, ok? Mas se tem algo, alguma raiz que está roubando a sua energia com muita intensidade, que o Espírito Santo traga clareza ao seu coração, mas que sobretudo você esteja firmada na palavra. Leia a palavra, medite na palavra. Seja conhecedor da palavra e busque viver sua vida de oração em Deus. Amém? Ontem eu coloquei um vídeo aqui sobre o Salmo 92. Então engrandeça o Senhor, declare a bondade dEle, a fidelidade dEle. Eu vou orar agora e medita nessa palavra. Algumas aqui já viram, vão ver depois. Eu deixei lá, tá vindo aí o Reinvente-se com Propósito e Fé, uma imersão. E eu vou ajudar vocês, não é só uma imersão, eu vou ficar com vocês ali alguns dias, para que verdadeiramente haja um divisor de águas na sua vida e que você passe por esse processo e que realmente avance, seja a mulher que Deus te criou para ser, mas você tem que dar o primeiro passo. Em todos os sentidos, amém? Que você medite nessa palavra, que você reflita. Fez sentido para vocês? Coloque aqui. O que mais ficou assim, o Espírito Santo ministrou o seu coração? Olha, eu vim pro frio, tô aqui com frio para poder ser o mais transparente possível. Aqui tá muito gelado, gente. Enfim. E eu vou postar no meu stories as fotos da árvore. Eu vou achar. Em nome de Jesus, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Espírito Santo, nós queremos te agradecer e te engrandecer nesta manhã por essa palavra, por essa experiência, por o Senhor ter tão vivo e tão real e tão cuidadoso conosco. Que o Senhor nos ensine a cada dia mais cuidar do nosso coração, para que tenhamos raízes profundas, que possamos firmar em nome de Jesus as nossas raízes em Ti, que possamos permanecer firmados em Ti, buscando nutrição somente em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu declaro que cada uma aqui que ouviu, que vai ouvir essa mensagem, vai decidir, em nome de Jesus, crescer em graça e conhecimento, para que nenhuma circunstância, nada venha abalar, venha tirá-las, em nome de Jesus, do lugar onde o Senhor as plantou. Em nome de Jesus, não queremos ser mulheres que se preocupam somente com aparência, que se preocupam somente com aquilo que os outros podem ver. Queremos estar firmes em Ti,
profundas em ti, com raízes profundas, para que nenhuma dificuldade, nenhuma circunstância, nada venha nos derrubar, porque a nossa confiança está em ti, a nossa força vem de ti. Em nome de Jesus, eu oro para que por mulheres saudáveis, mulheres emocionalmente saudáveis, curadas, transformadas, mulheres que em nome de Jesus acessam lugares onde jamais imaginaram, porque vão entender que não é na sua própria força. Em nome de Jesus, mulheres fortes e corajosas. Em nome de Jesus, famílias saudáveis. Em nome de Jesus, eu creio. Amém, amém, amém. Ai, tá cheio de gente aqui, eu não vi. Raízes superficiais. Cuidar das suas raízes. Amém, amém, amém. Ó, compartilha essa mensagem. Coloca lá no grupo. Ó, raízes profundas. Amém? E vamos fazer o Reinvente-se. Tá vindo aí uma jornada aí agora, que até a Vanessa aí vai participar, né, Vanessa? Vai vir aí, nós vamos continuar juntas. Amém?